eu vejo que Deus está nos dando a oportunidade, né, de voltar com essa rede de homens. E eu vejo que a gente tem que deixar Jesus ser o centro outra vez. Que a gente possa dedicar esse momento aqui tão maravilhoso na presença dEle, com testemunhos que edificam a nossa vida, né? Vão vir muitos outros testemunhos aqui. Talvez você nunca tinha ouvido o testemunho do missionário Mário. Quem imaginava, né? O missionário Mário, alguém bem sucedido hoje, mas que há um tempo atrás era traficante, como ele falou aqui. E muitos outros testemunhos que com certeza vão estar vindo aqui, né, e testemunhando. Eu vou ser bem breve, né, para a gente não avançar muito no nosso tempo. A gente tem uma caixinha aqui que está a caixinha do dízimo, né, que está fechado, mas também a gente vai aproveitar ela para você colocar o seu pedido de oração. A gente vai preparar um vasinho com azeite para a gente colocar lá dentro. Aquilo que você acha talvez que é impossível para você, uma cura, uma porta de emprego, a restauração do teu lar ou de alguém da sua família. Você vai colocar, igual como a gente fazia naqueles períodos que tinha a oração no meio-dia, você vai colocar lá e a gente vai começar a orar por esses pedidos. E na medida que for acontecendo aqui o milagre na sua vida, que você for recebendo, você vai vir aqui testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? E hoje eu queria falar aqui sobre o rei Manassés, né, sobre a história dele. Um dia eu vi a história dele em um vídeo, né, e aquilo despertou a curiosidade de eu ler, e me marcou muito, porque foi uma história que me emocionou muito, porque a história dele nos mostra aonde o homem pode chegar, tamanha perversidade cruel que o homem pode chegar quando ele decide se afastar de Deus. Mas também eu botei o nome dessa mensagem, né? Eu anotei aqui: o amor de Deus por nós não tem limite. Até onde o amor de Deus pode chegar por nós. E é uma história muito interessante, e hoje eu estava lembrando dela no carro, e como eu sabia que ia ter aqui o nosso encontro de homens, né? Aqui o culto. E aí veio na minha mente: olha, fala com o apóstolo, pede para te trazer uma mensagem lá no culto dos homens. Veio aquela vontade de mandar uma mensagem e pedir para ele. Só que eu fui numa missão para Castanhal, e eu acabei chegando de lá quase 4 horas da tarde. Antes da gente sair para cá, a gente misturou um monte de saca de ração, a gente praticamente saiu em cima. E ali naquele momento eu falei assim: não vou pedir, que está muito corrido, não vai dar tempo de eu parar. Só que eu já tinha, né, uns bolsos, já tinha lido alguma coisa, e aquilo ali já estava no meu coração. E aí naquele momento eu disse que não, que ia deixar para uma outra oportunidade. Só que quando Deus fala, né, Ele testifica. E naquele momento que eu terminei de pensar, que eu imaginei que eu ia pedir para Ele, que ao mesmo tempo eu disse que não, ia deixar para a próxima oportunidade, Ele mandou uma mensagem. Com 5 minutos, eu até botei aqui, para você não dizer que é mentira minha, né? Quando Deus quer uma coisa. Denis, tu tem alguma palavra para levar hoje lá na rede de homem? Aí eu sei, já tá bom, Senhor, você não sabe nem brincar, né? E aí eu disse amém. Eu disse: tem sim, apóstolo, eu vou trazer. Então é Deus testificando. Amém? Então, para a gente não demorar muito, abra sua Bíblia comigo aqui em 2 Reis, capítulo 21. Eu vou ler aqui toda ela, depois eu vou narrando aí, né, para a gente não demorar muito. Que diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efisibar, é mais ou menos isso. E fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentis, que o Senhor expulsara de suas possessões. E diante dos filhos de Israel, pois se tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares de Baal, e fez postes ídolos, como fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus, e serviu e edificou altares à casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome.
e também edificou altares de todo o exército do céu e dos átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho como sacrifício, e adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, e tratava com médios e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, e para provocar a ira, e também pôs a imagem de escultura de um poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor disse era a Davi, que aí Davi a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não fazei os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer de segundo tudo o que lhes tenha mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. E eles, porém, não ouviram, e Manassés, de tal modo, os fez errar, e fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Quem era Manassés? Ele era filho do grande rei Ezequias, né? Alguém que teve um reinado, né? Que teve um reinado marcado por retidão, contra a idolatria, né? Esforços para manter a independência do reino. Ou seja, Ezequias, ele governou com retidão. Mas a palavra de Deus diz que Manassés, ele tinha apenas 12 anos de idade. Você imagina, né? A gente adulto muitas das vezes não consegue, né, liderar. A nossa família passa por tantas lutas, por tantas dificuldades. Imagina uma criança de 12 anos, né? O seu pai havia morrido e dali em diante ele se tornaria rei. E ali, a gente for ler mais a profundo, diz que ele sentiu medo, ele ficou temeroso, porque ele era muito novo. Como que ele ia fazer para governar aquele reinado? E ali, se a gente for estudar mais profundo, ele começou a ouvir outras vozes, talvez de pessoas mais velhas, que eram os conselheiros, né, de seu pai, começaram a falar outras coisas para ele, que não tinha problema dele adorar outros deuses. E a palavra de Deus diz que ele começou a levantar outros deuses ali na casa do Senhor, começou a construir ídolos, construir imagens, começou a adorar Baal, e começou a praticar todos os tipos de atrocidades, porque ele decidiu se afastar de Deus. Ele decidiu, né, não continuar aquilo que o pai dele, né, havia feito, no legado que o pai dele tinha deixado. E ali diz a palavra de Deus, como nós lemos lá, que ele ofereceu os seus próprios filhos para serem queimados como adoração àqueles deuses, que era o deus Moloque, né, o qual eles oferecem até hoje crianças como sacrifício, crianças vivas. Aí você imagina, né, alguém que o seu pai foi alguém que reinou, né, que buscou fazer tudo segundo aquilo que Deus tinha lhe ordenado. E ali ele cresceu e começou a adorar todas aquelas imagens ali. E ali também diz a palavra de Deus que ele começou, aquelas pessoas que não concordavam com os deuses que ele adorava, ele pegava aquelas pessoas e matava e também sacrificava aqueles ídolos. E ele praticou coisas terríveis. E diz que ele não tinha medo dos exércitos que vinham contra ele, porque ele achava que os deuses que ele adorava ali ia defender ele de tudo. Só que chegou um tempo ali que as coisas começaram a se apertar para o lado dele. Deus começou a enviar ali os profetas para falar para ele deixar, né, aquele caminho que ele estava seguindo e voltar a seguir o caminho do pai dele. Mas ele não ouviu. Segundo a tradição, não fala isso na Bíblia, mas segundo a tradição judaica, diz que ele que ordenou a morte do profeta Isaías, que foi uma morte cruel, né, que diz que ele foi cerrado no meio. Ou seja, todos os profetas que vinham ali tentar falar alguma coisa para ele, diz que ele mandava matar aqueles profetas, ele não aceitava. Só que as coisas foram se apertando para o lado dele,
né? Como diz aqui deixa eu abrir aqui em 2 Crônicas, no capítulo 33, a partir do versículo 10, diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, e os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. E ele na angústia suplicou diversas ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe a oração. Deixa eu só abrir aqui, que eu tô lendo aqui um print, só para me continuar aqui. E ele, no versículo 12, ele na angústia suplicou diversas ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe a oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só, foi aí que eu me emocionei nessa parte. Porque olha as atrocidades que aquele homem tinha feito ali. Ele decidiu abandonar o Deus dele, decidiu praticar tudo o que era contrário ao seu Deus. E ali ele se achava poderoso, mas ali Deus, permitiu que aquele exército viesse contra ele. Mas ali ele achava que ele ia conseguir vencer aquele exército. Mas aí diz a palavra de Deus que aquele exército veio e destruiu todo o seu reinado ali, tocou fogo, destruiu tudo, matou muitas pessoas e levaram ele preso. E ali colocaram ele, segundo a Bíblia, dentro de um buraco, porque naquela época as prisões, elas não eram tipo como é assim, uma porta que era, eles faziam buracos e ali colocavam aquela pessoa lá dentro e colocavam uma estrutura de ferro ali para aquela pessoa ficar dentro ali daquele buraco ali, presa sozinho. E diz a palavra de Deus que ele se arrependeu ali dentro daquele buraco. Ele se lembrou do Deus do pai dele. E para você ver o quanto que Deus ele é misericordioso, para você ver aonde o amor de Deus ele é capaz de chegar. Como eu falei aqui, não tem limites o amor de Deus por nós. Talvez, eu não sei aqui qual o pecado, tem pessoas aqui que estão nos visitando, algumas pessoas aqui, mas às vezes a gente acha assim que Deus ele não pode perdoar o nosso pecado. Como eu um dia eu vim do mundo, cantava na noite, me prostituía, usava droga, fazia tantas coisas que desagradavam a Deus. E muitas vezes a gente acha que pelo pecado que a gente cometeu, que Deus ele não vai nos perdoar. E muitas das vezes, o nosso irmão, alguém faz alguma coisa para a gente fica logo de mal. Muitas das vezes a gente não consegue perdoar o nosso irmão. Às vezes foi uma simples discussão, alguma coisinha ali, e a gente não consegue, a gente guarda mágoas dentro do nosso coração. Mas olha só o amor de Deus por nós. Deus poderia ter destruído ele, porque fez tudo ao contrário, ou seja, não foi só ele ali, Manassés, mas ele levou todo um povo, toda uma nação a se perder. Ou seja, ele derramou muito sangue inocente. Só que a palavra de Deus diz que Deus ele é misericordioso em perdoar. Eu não sei qual o problema, o tipo de pecado que você está enfrentando. Não sei de onde você veio, qual o seu problema, aquilo que lhe impede de servir a Jesus. Mas saiba que Deus, ele é misericordioso, que Deus ele pode nos perdoar, como está escrito aqui em 1 João, do capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. O grande segredo ali de Manassés, Deus não olhou, né, para os erros que ele fez. Ele não olhou para todas aquelas atrocidades que ele fez. Ele olhou ali naquele momento para o coração dele, porque ele viu o arrependimento. E tudo que Deus espera de nós é o arrependimento. É o arrependimento verdadeiro do nosso coração. Quando a gente decide se arrepender, quando a gente decide confessar, como nós lemos aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em Provérbios 28, 13 também diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Quando a gente decide esconder o nosso pecado, a gente não consegue prosperar. As coisas não dão certo. Mas a palavra de Deus diz também nesse mesmo versículo: mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Talvez até mesmo dentro da igreja você está sendo aprisionado por algum tipo de pecado. Eu não sei qual é, mas Deus, Ele conhece o som do nosso coração. Talvez Satanás, ele tenha te aprisionado de alguma forma, ele tenha te impedido de você confessar aquele pecado, para que você possa ser curado, para que você possa ser perdoado, né? Mas não decida ser, como diz no versículo 13, desse que nós lemos agora de Provérbios 28, 13, que diz: quem esconde o seu pecado não prospera. Talvez é algo assim que você diz assim: não tem nada a ver. Talvez é isso que está impedindo, né, a tua prosperidade na tua vida, o teu crescimento espiritual, o teu crescimento na área financeira. Mas saiba que Deus, Ele é misericordioso, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Deus, Ele tem misericórdia nessa noite para derramar na sua vida. E aqui em Malaquias 7,18, ele diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões, como ele esqueceu lá de Manassés, das transgressões que ele cometeu, do restante da tua herança. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, e tornará a ter compaixão de nós, e pisará os pés nas nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A palavra de Deus diz que quando a gente decide se arrepender, quando a gente decide confessar o nosso pecado, quando a gente decide se humilhar na presença dele, diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele lança fora todo o nosso pecado, e dali a palavra de Deus diz que Ele já nem lembra mais, né? Então Deus, Ele é misericordioso, só que claro, tem consequências. Como também, se a gente for ler, né, o filho que continuou, né, o reinado de Manassés foi Amon. Só que diz a palavra de Deus que ele reinou apenas 2 anos. E ele fez tudo o que o pai dele tinha feito. Começou a adorar ídolos, começou a fazer todo tipo de atrocidade. E ali ele reinou apenas 2 anos. Vem as consequências, mas Deus, Ele nos perdoa. Ele é fiel, Ele é justo para que você possa dar a volta por cima. Aqui em Isaías também, né, 1,18, é o convite da graça. Ele diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas ele diz aqui no versículo 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus, Ele está fazendo um convite nessa noite para você. Eu sei que Deus, Ele está falando com cada um, está falando comigo aqui também, em coisas que eu preciso melhorar na minha vida, em coisas que eu preciso ser melhor, que eu preciso corrigir na minha vida, porque nós não somos perfeitos, mas Deus, Ele é misericordioso. Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, como homem, como pais de famílias aqui, para que nós possamos restaurar o altar do Senhor, que nós possamos restaurar
o altar do Senhor no nosso ministério, na nossa família, assim como Manassés teve a oportunidade. Diz a palavra de Deus que ele voltou lá para Jerusalém. E aí ele começou, a restaurar o altar do Senhor. Demorou um pouco para ele adquirir a confiança de novo do povo, porque o povo já não acreditava, será que realmente ele mudou? E ali ele restaurou, ele tirou todas aquelas imagens de escultura dali, todos aqueles ídolos que ele adorava, ele começou a restaurar o altar do Senhor. Ele tentou corrigir, aí vem com aquilo que o apóstolo sempre fala, que o importante não é como a gente começa, mas sim como a gente termina. Talvez você começou tudo errado na sua vida, mas Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de restaurar, de transformar, de dar a volta por cima. Talvez um dia você foi um ganhador de almas, talvez um dia você foi um evangelista. Um dia lá na Cabanagem, quando eu morava, era alguém que sempre saía para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. E ali no Zered, a gente está ali na obra de Deus, é muito corrido, mas sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai ali. Tem um pessoal que a gente está visitando lá perto do Zered, é lá para dentro do mato. E ali a gente vai caminhando, Deus ele vai falando com a gente. Que Deus ele nos chamou como instrumento. Ele não chamou apenas para a gente ser crentes aqui, para sentar aqui e ouvir a palavra. Ou talvez vir para cá para a igreja só para comer um lanche ali atrás. E não está nem aí muitas das vezes para o culto. Mas Deus ele nos chamou como instrumento para restaurar outras vidas, para ajudar outras vidas. Quem veio das drogas, ele tem autonomia ali quando ele entrega a sua vida para Jesus. Deus ele dá autonomia para que ele possa ganhar outras pessoas que vieram das drogas. Você veio de um lar destruído, Deus ele te dá autonomia para que você possa ser um instrumento na vida de outros casais. Como o missionário Mário um dia veio das drogas, veio da criminalidade, veio do tráfico. Deus dá autonomia para ele chegar para um traficante e falar o testemunho dele ali. O que Deus pode fazer na vida do ser humano. Deus foi misericordioso com Manassés, mas ele foi misericordioso com cada um que estava aqui. A palavra de Deus diz que nós não merecíamos nada, que nós merecíamos a morte. Mas ele foi misericordioso. Ele teve misericórdia um dia do missionário Mário, talvez era para estar morto, porque esse é o caminho que as drogas levam, traficante. Mas está aqui o missionário Mário, empresário, como ele falou, de sucesso. Está aqui o João. O Alan tem perseverado na vida dele. Deus tem um plano na tua vida, João. Persevera. Deus ele vai te levantar para te ganhar outros jovens também. Deus não faz nada à toa, não é nada por acaso. Tudo isso que está acontecendo, o Alan vai lá atrás de ti, aí vem, não volta. É Deus que está mandando ele lá porque ele tem um plano na tua vida. Tem um plano na vida de cada um que está aqui. Como o Mateus, que um dia veio das drogas também, vendia droga, era traficante. Está aqui, está lá morando no Zered junto com os pastores. Nós temos uns pastores, uns apóstolos que realmente amam. Eu nunca vi uma outra família como essa, que leva pessoas drogadas para dentro da sua propriedade, pessoas que eram viciadas. E ali ajudam essas pessoas a terem uma vida melhor, uma vida transformada. E Deus ele é misericordioso, e nessa noite ele está te dando uma oportunidade. Eu queria ler aqui esse último versículo para a gente encerrar, que está aqui em Isaías 55:6, que esse versículo é um versículo muito forte, irmãos, porque a gente está vivendo o tempo do fim. A gente vê que as coisas cada vez mais estão se apertando, a gente precisa voltar, deixar Jesus voltar a ser o centro da nossa vida, do nosso lar, da nossa família. E antes de ler aqui, a palavra de Deus diz sim que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Ele não está falando de quem está lá no mundo, não. Ele está falando de quem está na igreja mesmo. Ele diz que o amor de quase todos se esfriaria. Mas só que não é o amor de todos. É a palavra de Deus que é o amor de quase todos. Então Deus ele vai levantar uma geração apaixonada pelas vidas, pelas almas.
E essa geração somos nós que estamos aqui. Somos eu e você. Deus quer te usar para ser um instrumento, para no próximo culto que vai ter aqui dos homens, você possa trazer um convidado para estar aqui, ser edificado, ser transformado através da palavra. E esse versículo aqui, ele diz assim, aqui em Isaías 55:6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ele diz assim: deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, ele é grandioso em te perdoar. Deus, ele é grandioso, ele quer te perdoar nessa noite. Deus foi misericordioso com Manassés, ele é misericordioso, continua sendo misericordioso com cada um de nós, mas a palavra de Deus diz aqui: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um tempo que muitos vão querer vir aqui num culto desse de homens, vão querer ir numa célula, vão querer ir numa igreja, mas não vão mais achar. É por isso que ele está dizendo: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui a gente está tendo a oportunidade, a palavra de Deus diz que onde estão reunidos 2 ou 3 no nome dele, ali ele se faz presente. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite? O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu poderia aqui ficar a noite toda falando da palavra de Deus, mas eu não tenho o poder de te convencer, de te levar ao arrependimento. Eu sou apenas um instrumento, como cada pastor, como cada pessoa que está aqui pode ser. Mas o único que pode convencer o ser humano do seu erro, que pode levar você ao arrependimento, é o Espírito Santo. E ele está aqui. Ele está batendo a porta de cada coração. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do coração, entrarei e serei com ele, e ele comigo. Deus, ele está batendo a porta do teu coração. Então nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé. Aplauda o Senhor bem forte.